Capítulo 2903. Dobra para casa. Parte 1. No início, pequenas esferas de luz vazaram das fissuras na fortaleza eterna, disparando em direção ao céu como estrelas cadentes solitárias. Conforme as rachaduras se alargavam e as paredes se despedaçavam, mais e mais encontravam seu caminho para fora até que houvesse uma cascata de luz alcançando os céus. Milhões de almas voaram pelo ar como fogos de artifício, celebrando o fim de um pesadelo. Todos olhavam para o espetáculo com admiração. A pena que quase sentiram pela agonia de Taimos foi esquecida quando a alegria das almas libertadas toca os corações dos espectadores. Todos, menos Lit. Obrigado finalmente. Estou indo. Ele podia ouvir suas vozes e distingui-las como se falassem em turnos. Alguns estavam apenas felizes que seu sofrimento havia acabado, outros ansiavam por se reconectar com os entes queridos dos quais estavam separados há tanto tempo. Todos agradeceram a Lit, mas ele se sentiu indigno daquele elogio. Eu falhei com eles. Se não fosse por Tiris, eles ainda estariam presos. Eu nunca me importei com o sofrimento deles. Desta vez, eu falhei enquanto o resto do acampamento olhava para o céu, Lit olhava para o chão envergonhado. Está tudo bem. Enquanto o resto do acampamento olhava para o céu, Solos olhou para Lit. Há algo errado com sua força vital? As rachaduras aumentaram. O show de luzes distraiu os bebês, dando a ele tempo para se distrair e a ela para dar uma olhada nele. Lit compartilhou seus sentidos com Solos, deixando-a ouvir as vozes que ele ouvia e sentir o que ele sentia. Graças aos deuses. Ela suspirou aliviada, irritando-o profundamente. Como é? Ele rosnou, retornando rapidamente ao seu jeito sarcástico de sempre. Eu estava com medo de que, entre seus ferimentos e os efeitos posteriores da sobrecarga da torre, sua condição pudesse ter piorado enquanto você estava apenas sendo um rabugento como sempre. Solos respondeu. Não sou. Pelo menos não sempre. Lit respondeu. Simplesmente me sinto indigno do louvor de todas essas almas. Não fiz nada por elas. Eu discordo, mais importante, eles discordam. Ela o forçou a olhar para a luz vibrante das almas ascendentes. Se você não tivesse vindo para Giera, Tiris não estaria aqui. Se você não tivesse adotado Valeron e sido um pai tão bom para ele, ele não teria chorado daquele jeito e Tiris teria nos levado para um lugar seguro. Se não fosse por nossa torre, não haveria feitiço de autodestruição e aquelas almas ainda estariam presas. Você pode não ter feito tanto quanto gostaria por eles, mas isso ainda está longe de ser nada. Solos mergulhou na alegria das vozes e amplificou para Lit, até que ele não conseguiu mais ignorá-las. Pare de agir como se carregasse o peso de Mogar em seus ombros. Mesmo que não conseguíssemos derrotar Taimos sozinhos, mesmo que isso fosse um fracasso, não é culpa sua. Você é a razão pela qual a expedição está aqui em primeiro lugar. Aceite suas responsabilidades, mas também seu crédito quando for devido. Obrigado. Lit se levantou lentamente, olhando para baixo novamente, mas dessa vez para verificar os bebês. Seus arrulhos e risadinhas o fizeram sorrir e levantar os olhos para o céu. Sempre que quiser. Solos pegou sua mão e uma parte de seu fardo, deixando a luz das almas ascendentes iluminar a escuridão de suas escamas. Depois que a última alma desapareceu, os pseudonúcleos de Taimos desapareceram e a cidade perdida se transformou em uma pilha de escombros. Povo de Giera, a fortaleza eterna não existe mais. A voz de Tiris ressoou clara por todo o acampamento e pelos amuletos, fazendo todos explodirem em aplausos e gritos de alegria. Lembre-se sempre, foi isso que você causou. Tiris projetou a devastação deixada pela passagem das diferentes marés monstruosas pela região e imagens das vítimas de Taimos. Se não fosse por sua ganância e loucura, nada disso teria acontecido. A amargura em sua voz fez com que as comemorações parassem. Lembre-se sempre, é isso que você perdeu ao virar as costas para mim. A figura da grande mãe tornou-se translúcida. Ainda há muitos horrores como a fortaleza eterna lá fora e você vai enfrentá-los sozinho. Este é o último favor que lhe faço. Adeus.
Tiris desapareceu enquanto suas palavras ainda ecoavam pelo ar. A noite voltou a ser escura e fria e até mesmo aqueles no meio de uma cidade lotada se sentiam mais solitários do que nunca. Com o desaparecimento da Maré Negra e a destruição de Taimos, o processo de colonização se tornou mais rápido e fácil. Os monstros de Zelex puderam se concentrar em construir suas casas e fortificar seus assentamentos. Sem mais necessidade de batedores e patrulhas de longa distância, monstros e mortos-vivos revertidos trabalharam incansavelmente para construir seus próprios lares. Eles limparam os escombros das ruas e consertaram os prédios, transformando seus alojamentos de campos de refugiados em cidades de verdade. Kila realizava exames diários nos membros não despertos da expedição, identificando doenças típicas de Giera, mas desconhecidas por Garl enquanto ainda estavam na fase de incubação. Ela coletou amostras de sangue e saliva dos infectados que, após serem enviadas através do portal, chegaram ao Departamento de Luz do Grifão Branco. Lá, seriam estudadas para desenvolver magias de cura. Nos raros casos em que fortalecer o sistema imunológico com magia de luz não era suficiente, Kila purificava seu paciente com revigoração. Orion ordenou que os mestres de forja se concentrassem no portal, deixando uma equipe mínima de guardas para proteger o acampamento. O resto dos membros da expedição passaram os dias explorando os arredores, enquanto Orion e Kelia continuaram seus esforços diplomáticos com Medolin. Embora Tiri supostamente tivesse ido embora para sempre, o resultado de suas ações ainda permanecia. A cidade élfica agora estava livre para se expandir além dos limites da Fringe e restaurar a natureza da devastação da Maré Negra. Além disso, a batalha contra Taimos havia sido registrada e, embora o povo de Garland tivesse perdido, eles demonstraram uma proeza extraordinária. Sua magia, os Dolorans e seus artefatos eram provas tangíveis do que os elfos de Medolin poderiam alcançar ao colaborar com os colonos. Claro, ainda havia várias marés monstruosas para enfrentar e cidades perdidas para conter, mas foi um excelente começo. Lid passou seu tempo descansando. Os ferimentos que ele sofreu e o uso repetido de chamas místicas colocaram uma enorme pressão em sua força vital que as chamas azuis agravaram ainda mais. Kila, Solos e Ragu tinha prescrito que ele não se esforçasse de forma alguma por pelo menos 4 dias. Ele seguiu o conselho sem protestar, já que os bebês começavam a chorar no momento em que ele saía de suas vistas e não havia como fazê-los parar até que ele retornasse. Ele passava o tempo conversando com seus companheiros ou olhando preguiçosamente para as informações sobre os feitiços proibidos armazenados dentro dos olhos de Minadion. Os projetos da Fortaleza Eterna eram muito mais antigos que os do Grifão Dourado, mas não menos repugnantes. Lid realizou esta última apenas na privacidade da torre, sentado no trono de pedra do Salão dos Espelhos. Capítulo 2904 Dobra para casa, parte 2. Não acredito que há pouco tempo eu estava pensando em fazer coisas assim. Ele suspirou de desgosto depois de apontar várias sequências de runas para Camila. Magia proibida não era muito diferente de magia regular, a menos que se soubesse onde procurar. Então, acabou se revelando uma armadilha mortal cujo custo e consequências eram desconhecidos até que o feitiço fosse lançado. O que condenou a maioria dos magos que se envolveram com magia proibida foi o fato de que as runas de tais feitiços podiam produzir qualquer tipo de efeito, desde que a força vital e a mana sacrificadas fossem suficientes, mas não havia como saber quanto suficiente realmente era. A magia regular tinha sucesso ou falhava com base na quantidade de mana armazenada no núcleo do mago. Não importa quão rápido e habilidoso em entoar o mago de núcleo amarelo fosse, ele nunca poderia conjurar uma magia de nível 4. Cada tentativa o deixaria exausto e infligiria a ele os efeitos do abuso de mana, mas era só isso. Magia proibida, em vez disso, foi criada para tirar a energia necessária de qualquer fonte externa disponível. Se a mana dos sacrifícios não fosse o suficiente, o feitiço atiraria de qualquer um nas proximidades. Se a mana não fosse o suficiente, a força vital serviria.
Se nem mesmo a força vital fosse suficiente e o mago não tivesse tomado as devidas precauções, o feitiço se espalharia para fora do laboratório e faria vítimas até ser concluído. Um mago tentando uma magia fora de sua liga acabou exausto. Um mago tentando uma magia proibida fora de sua liga acabou destruindo tudo que estava tentando proteger. Pior ainda, a mana e a força vital canalizados dentro do feitiço proibido se tornariam parte dos encantamentos que ele conjurava, condenando aqueles que foram sacrificados para alimentar seus efeitos a uma eternidade de sofrimento. Sua essência seria constantemente queimada pela magia e então substituída pela energia do mundo, em um ciclo que só poderia ser quebrado com a destruição do objeto amaldiçoado. Eu também não consigo acreditar, mas não posso dizer que estou surpresa. Camila estremeceu e então o beijou na bochecha. Você percorreu um longo caminho desde o homem que era na Terra. Posso ver Derek McCoy fazendo algo assim por despeito aos seus inimigos. Litveren, no entanto, é melhor do que isso. Estou orgulhosa de você. Nunca se esqueça disso. Ela o abraçou, descansando a cabeça em seu ombro. Obrigado. Lit passou os braços ao redor dela, retribuindo o abraço. Somente a lembrança da luta com a fortaleza eterna azedou o momento para ele. Lit não conseguia esquecer o quão facilmente as chamas azuis responderam ao seu chamado. Como, quando confrontado com uma situação desesperadora, ele não hesitou em desistir de si mesmo para trazer o dragão demônio do vazio para a frente. Lit não pôde deixar de se perguntar se Derek McCoy realmente havia partido ou se ele estava apenas sentado longe da luz, esperando a escuridão cair novamente. Uma semana após a chegada da expedição em Giera, o portal transcontinental estava pronto. Orion ainda não tinha conquistado a confiança dos elfos de Medolin, então ele teve que ficar. Kila não conseguia deixar seus pacientes e Fria se recusou a deixar o lado de Kila. Lit, Solos, Camila, Tista e Bodia se despediram dos amigos e retornaram para Garlen com um único passo. A sala onde outro portal estava posicionado era uma sala quadrada com um lado de 10 metros sem mobília. Até mesmo o painel de controle do portal ficava do lado de fora da sala. O propósito era deixar o máximo de espaço possível para os itens que precisavam ser trocados. Devido à distância e ao isolamento prolongado entre Giera e Garlen, todos e tudo precisavam ficar em quarentena até que fossem considerados inofensivos. No momento em que o corredor dimensional se fechou atrás deles, a luz na sala ficou roxa escura, enquanto breves pulsos de magia negra esterilizavam o ar e todos os objetos na sala, incluindo as roupas usadas por Lit e os outros. Por favor, use a fusão da escuridão. A voz familiar do Duque Mart, o diretor do Grifão Branco, ecoou em um painel holográfico. Lita sentiu, transformando a forma de suas mãos e usando as escamas de dragão para explicar aos bebês o que eles precisavam fazer e como fazê-lo. Mesmo um desperto com núcleo vermelho profundo poderia usar magia de fusão, e tanto Erisia quanto Valeron II haviam alcançado o núcleo laranja profundo. Eles experimentaram através de Lit como ativar a magia de fusão e instintivamente seguiram sua liderança. A magia da escuridão de seu próprio núcleo de mana não podia machucá-los e apenas limpava seu sistema de qualquer forma de vida orgânica estrangeira, não importa quão pequena. Terminamos aqui, disse Lit e a porta se abriu. Marta andou por ela usando uma máscara de peste ala da vida, uma das poucas peças do legado de Manoir deixadas ao público. Consistia em uma ferramenta alquímica de uso único que reveste a seu usuário e impedia que substâncias perigosas o alcançassem. Os buracos no bico pelos quais Mart respirava pulsavam com magia negra que agia como um filtro, matando micro-organismos e decompondo gases complexos e potencialmente complexos em substâncias inertes. O ala da vida, em vez disso, era composto de uma camada de magia de luz dura que o cobria da cabeça aos pés. Funcionava tão bem quanto um traje de proteção, mas era muito mais confortável de usar. Fiquem parados. Isso vai levar só um minuto. Mark lançou um feitiço de diagnóstico em cada um deles para ter certeza de que não estavam sofrendo de uma doença assintomática.
A luz do feitiço penetrou dentro de seus corpos e delineou seus órgãos e vasos sanguíneos. Em caso de infecção ou doença, a área afetada ficaria acinzentada, mas os 5 brilhavam como lâmpadas. Isso é normal? Camila perguntou, um pouco preocupada ao ver suas próprias entranhas como se tivesse sido transformada em um modelo de anatomia. Na verdade, não. Mark respondeu. Pessoas normais devem brilhar muito menos e ter algumas manchas cinzas mesmo quando saudáveis. Idade e trabalho devem deixar danos permanentes ao longo do tempo, o que não é o seu caso. Eu invejo vocês, despertos, tanto. Ele tirou a máscara da peste e os recebeu de volta com um aperto de mão. Agora, sigam-me. Antes de voltar para casa, os reais gostariam de falar com você, Lit. Do que se trata isso? Ele perguntou com um olhar confuso no rosto. Você está realmente me fazendo uma pergunta tão estúpida? Marx ficou ainda mais intrigado. A rainha pediu para você ajudar o reino com seus esforços diplomáticos em Gera, falando sobre uma cidade perdida e você saiu do seu caminho, livrando-se também de uma maré de monstros. A realeza quer agradecer por garantir a segurança da expedição e acelerar a colonização. Reino Grifon, covil de Tiris, ao mesmo tempo. No momento em que Lit retornou a Garle, o pai de todos os dragões estava com eles, apenas camuflado para ficar invisível. Era a vez dele cuidar de eles e aí, como ele já estava dentro do Palácio Real, ele convocou uma reunião com os outros guardiões de Garlen. Tiris já estava lá e Salaag ficou feliz em receber de volta suas amadas penas pessoalmente. Ela trouxe Chargein junto, deixando-o brincar com as crianças enquanto os adultos conversavam. Continua no próximo vídeo.